Há 17 anos atrás, surgiu uma ideia na mente de Nuno Bettencourt, destacado guitarrista, compositor e produtor luso-americano, enquanto explorava as maravilhosas 7 cidades nos Açores. Deslumbrado pela beleza da cratera vulcânica, que se estende por quase 5 km, incluindo 2 lagos divididos por uma ponte que oferecem um panorama hipnotizante, Nuno olhou ao seu redor e notou potencial para realizar algo especial. Para além de todo o seu encanto ecológico, o artista notou as qualidades sonoras do local, agindo quase como um anfiteatro natural, virando-se para o seu amigo e perguntando: imagina se um dia organizássemos algo como o Festival do Woodstock aqui. Quase 20 anos depois, o sonho tornou-se realidade, com a realização da primeira edição do Atlantis For Earth, um festival sem fins lucrativos que visa a celebração e educação sobre a conservação do meio ambiente, que convocou a presença de 10 mil pessoas e um cartaz recheado de grandes nomes da música, como Black Eyed Peas, Pitbull, Stone Temple Pilots, Nicole Scherzinger, entre muitos outros. É um grande evento que nós vamos ter cá pela primeira vez, assim, uma coisa mesmo incrível. Eu nunca pensei que iam trazer artistas tão grandes e é um orgulho para mim, sendo-se cá, ver artistas como estes que vieram, dizerem que a nossa ilha é linda e pronto, pelo planeta também, que eu acho que é uma coisa super importante, não é? Nós vivemos aqui, é a nossa casa, temos que cuidar dela e portanto eu acho muito importante haver este tipo de ações para trazer a atenção àquilo que é necessário, que é salvar o planeta. Eu gosto imenso de festivais, adoro música, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nos meus tempos livres é ouvir música e acho que isto é super interessante e a mensagem que este festival passa é super interessante, por isso achei bom vir. Estou no evento também pelo tema, ambiente acima de tudo, e porque para mim é a primeira vez em que estou num evento destes e por ser aqui nos Açores. A mensagem é a preservação do ambiente acima de tudo e é a mensagem que eu acho que a região quer passar. Tornar este evento realidade não foi pera doce para Nuno Bettencourt, que rapidamente chegou à conclusão que para atingir o seu sucesso necessitaria muito mais do que apenas um cartaz recheado de grandes nomes. Foi aí que procurou a ajuda dos seus cofundadores, René Maurício Rigal, galardoado produtor televisivo e cinematográfico, e Steven Sherman, reconhecido empreendedor e filantropista, que tornaram o festival possível no aspecto logístico e financeiro. Outro dos obstáculos foi garantir que o Atlantis For Earth Concert fosse realizado com o mínimo impacto ambiental possível para as 7 cidades, incluindo todas as espécies de animais e vegetais nesta espetacular cratera, assim como os lagos límpidos que contém. Para conseguir atingir este objetivo, o festival contou com a ajuda de várias organizações com esta especialidade, tal como a Greener Festival. We support venues and festivals and events to be more environmentally friendly. That's about encouraging people to recycle, to keep litter out of the lake, to think about their energy and so on. It's just remembering to connect with nature, and it's part of us, it's not something else, and that we really need to look after it and recover it, or we're all in trouble. Para além da música, o Atlantis For Earth disponibilizou várias palestras e atividades com o intuito de educar a sua audiência sobre como preservar o meio ambiente, incluindo temas como o combate ao aquecimento global ou a perda de vida biológica devido ao impacto humano, convocando também nomes de grandes organizações ambientais que não quiseram perder este evento histórico, tal como Jamie Beard, fundadora e diretora executiva do Project Inner Space, uma organização focada na expansão do uso de energia geotérmica. And I did a TED Talk about the mission behind Project Inner Space, which is expanding geothermal globally and exponentially by the end of the decade. So really growing the resource so we can make a dent in clean energy and climate change by the end of the decade. And the TED Talk led to other things, led to this invitation. So it was just a kind of an avalanche after that one opportunity.
When I realized the concert venue that was actually taking place in a volcano, you can't really argue with that in terms of the message for geothermal. That it's going to really hit home, I think, in terms of talking to the crowd, because they're standing in a manifestation of geothermal, right? Which is an ancient volcano. So you know, Azores is a great opportunity to actually appeal to a local population. My whole hope here for geothermal and expanding it really quickly is that we're able to get the oil and gas industry really excited about helping scale it. Because look, we've got to go fast. Climate change is an urgent problem, right? How do we go fast? We use everything we got on the table. We find our assets, right, and we use them. Well, who knows how to drill in the world already, right? The oil and gas industry does, and they're already everywhere in the world. And so my hope is that we kind of transplant this industry into geothermal to help us scale and grow. People have to have hope, and I think that's the point of this concert, right? Is to bring together a bunch of people excited through music and put people on stage that see a path forward that is realistic and fast enough to actually solve the problem, right, of climate change. And it's massive and it's huge, and people need to appreciate that. But there is a lot of we're going to die out there. And I think, you know, as Nuno says about this concert, we really need to focus on how we're going to live and start pushing on that, right? O Atlantis For Earth Concert foi festival de 2 dias que celebrou este ano a sua primeira edição, contando com a presença de mais de 10.000 pessoas e o melhor que a música tem para oferecer, educando a sua audiência sobre a importância de preservar o meio ambiente. Ao longo dos 2 dias, a cratera vulcânica das 7 cidades encheu-se com milhares de rostos sorridentes, ansiosos pela exibição de vários artistas de renome mundial, ao som do Black Eyed Peas, Pitbull, Stone Temple Pilots, Bush, Nicole Scherzinger, assim como Sting e Queen com Adam Lambert, que se exibiram virtualmente. Mais de 10.000 pessoas vibraram com a primeira edição do Atlantis For Earth Concert. Entre o público, encontramos Julian Lennon, ilustre músico britânico, filho de John Lennon, que também não quis perder a oportunidade de capturar este espetacular evento num documentário que será lançado em breve. It's been an incredible experience. I mean, it's beyond beautiful here, and you can tell the locals are very, very proud. They respect their back garden, as I like to say, you know, and if only everybody else did, we'd be in a much better place. I mean, I have a foundation called the White Feather Foundation, and you know, I deal in a lot of world issues, from clean water to health and education, protection of indigenous cultures and their land. We're involved with several different NGOs around the world. Nuno's been a good friend, so he invited me to come on board as an ambassador, and we talked about the idea of playing live, but he strictly wanted to take on the role of you know, producer of this whole event, and I admire him for that, you know. And once I knew he wasn't playing, I said, well, you know, I make documentaries, so would it be okay if I came out on behalf of White Feather Films and White Feather Foundation just to do some B-roll behind the scenes, a few little questions here and there for the artists, also to show the beauty and scenery of the island too, which is just jaw-dropping. Não podíamos também perder a oportunidade de conversar com uma das artistas que brilhou em palco neste festival. Falamos de Pigtails, uma artista pop em rápida ascensão que demonstrou um enorme entusiasmo em atuar na primeira edição deste festival. I am a pop artist, and I am under Atlantis Entertainment label, and they invited me to perform at the festival, and when I heard that it was for Concert for Earth, I was like, absolutely, I want to do it, and that's why I'm here. The Earth is super important to everyone. It's something that I take really seriously. Climate change is here, and it's something that we can all take a part of in order to make sure that the world is in a better state than it currently is right now. And I try and live my life and do all of that I can to make sure that I'm not leaving the wrong imprint when I live my life. So I've heard some of the talks that they've had here, but tonight I'm really excited because I'm here all night and I can really soak in all of the discussions about the planet. In San Miguel has been the most amazing experience. I have never been in a more beautiful place. We arrived here on Tuesday, and I've had the pleasure of seeing
some spots that are just absolutely mind-blowing. I don't believe it's real. I keep saying that to people. I'm like, it's so amazing. This land is just extraordinary, and the people have been so welcoming and lovely, and it's been a real honour. I don't feel like a week is long enough to soak in the beauty of this place, but I'm super grateful that I've had this week. Para além dos músicos que brilharam em palco, o Atlantis For Earth Concert dispôs também uma plataforma para alguns dos maiores conservacionistas e defensores do meio ambiente a nível mundial. Espalhadas pelo recinto, encontravam-se instalações focadas em variados tópicos, tal como as florestas, vida selvagem, oceanos, energia renovável, entre muitos outros. Uma das organizações destacadas foi a Rewild, da qual tivemos o enorme prazer de conversar com o seu vice-presidente de Comunicações e Marketing, Robin Moore. And Rewild is an organization focused on the most effective solution to the triple crises that we're facing: climate, biodiversity loss, human health, and that is natural solutions. So we protect and restore the wild. So we work with people around the world in the most irreplaceable places for biodiversity, and we help protect and restore those places. We work at all scales, everything from, introducing species to places where they've gone extinct. So for instance, on mainland Australia, the Tasmanian devil disappeared 3,000 years ago, and we work with partners to bring it back. You know, we think of wildlife sort of in isolation, as if we're just saving species, but what we're really doing is saving the sort of fabric of the ecosystems that we depend upon for food, for water, and even the air we breathe. I've seen some of the island. I'm really eager to see more, because what I've seen is just incredible and beautiful, mind-blowing. I mean, just coming over the ridge to this setting here, it was just, you know, it takes your breath away. The colors and the vibrancy and just the dramatic nature of the setting. And I've been talking a lot with Blue Azores, the incredible partner here, who are working on the marine environment, because the Azores is just world-renowned for, you know, whales and this marine biodiversity. So it's really an incredible place. So learning more about, you know, the initiatives here to protect 30% of the marine environment is really inspiring. And I'm eager also to get out and see some of the marine life, because I haven't had the chance yet. Em nome de toda a equipa de Nós Portugueses, queremos deixar uma mensagem de agradecimento e apoio a toda a equipa responsável pela organização do primeiro Atlantis For Earth Concert, com uma menção especial para Nuno Bettencourt, que tornaram este espetacular festival uma realidade. Um evento que promete muitas mais edições de sucesso no futuro e que irá certamente não só trazer maior notoriedade e impacto financeiro a São Miguel e toda a região dos Açores, mas também a educação a nível global sobre a importância da preservação e proteção do nosso meio ambiente e vida selvagem, que dia após dia enfrentam uma dura batalha contra o impacto humano neste planeta e os seus ecossistemas.